Grammar skills. Como aprender gramática no idioma inglês. Eu acredito que na maioria das vezes o aluno aprende de uma forma errada. Primeiro, começa aquela decoreba de verbos e enfim, o to be, que eu costumo dizer que é o verbo to be. Na verdade, você estuda a gramática pelo sentido da frase. Não tem nada a ver com decoreba. Primeiro, é muito importante você entender que existem palavras com diferentes tipos de função. Isso é o básico, você saber o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é um substantivo, o que é um verbo auxiliar, o que é um verbo modal. Entender o porquê. Diferentemente de uma criança, a criança, quando aprende o idioma inglês, é muito natural para ela, porque ela não se questiona, ela não se pergunta, mas por que aqui nesse exato momento eu tenho que usar um verbo, eu não posso usar um advérbio? Nós adultos não somos dessa forma. O nosso cérebro, ele quer entender, ele exige a compreensão daquilo que está se aprendendo. Por isso que a metodologia para você que é adulto e está aprendendo o idioma inglês, ou seja, qualquer outra segundo idioma na tua vida, é importante você lembrar o seguinte: você tem que aprender a gramática no contexto. Não adianta você estudar, decorar separadamente. Por quê? Porque quando você junta o substantivo, o adjetivo, um advérbio, um verbo auxiliar, enfim, qualquer classe gramatical, você tem que saber colocar no lugar certo. Você tem que saber, ou seja, na forma escrita ou na forma oral, como expressar isso da forma correta. E no inglês, a gente brinca muito com as classes gramaticais, porque é um idioma que tem pouca quantidade de vocabulário. Então, a gente tem uma autonomia de brincar, de transformar um verbo num substantivo, um substantivo que vira um adjetivo e assim por diante. Mas como eu faço isso? No contexto. Eu aprendo a analisar a gramática dentro de uma frase, dentro de um texto. Os meus alunos, por exemplo, os que estão fazendo prova de proficiência internacional, tem algumas, o Michigan, por exemplo, tem. É a parte de gramática. Ele dá um texto e dá opções de vocabulário que você tem que encaixar naquela frase. Naquele texto, não tem como você decorar. Você tem que saber, dentro daquela estrutura, naquela frase onde tem ali aquele gap, qual é o tipo de palavra que se encaixa ali direito. Então é dessa forma que nós aprendemos gramática. E é importante aprendermos da forma correta. Falarmos e escrevermos da forma correta. Mesmo que a gente use e abuse da contração, da abreviação, da forma das expressões idiomáticas, dos phrasal verbs, nós temos que entender o quê? Temos que saber juntar. Uma coisa é quando eu falo classe gramatical, outra coisa é quando eu falo análise sintática, quando eu expresso em frases, em parágrafos, em texto, a minha opinião, o meu sentimento, a minha vontade. E quando você expressa isso no teu idioma, você não decora uma palavra, você não decora uma classe gramatical, você junta e faz a beleza do idioma, você fala aquilo que você deseja comunicar. Então, para aprender gramática, não é conjugando o verbo to be desde o início. É você aprender a funcionalidade de um verbo to be, por exemplo, de uma frase. Saber que ele pode ser um verbo de ligação, como também ele pode ser um verbo auxiliar. Como um verbo de ligação, ele está unindo o que? O complemento ao sujeito. Você vai entender que o verbo to be, quando ele é auxiliar dos tempos contínuos. Ah, mas o que é um tempo contínuo? É aquilo que está acontecendo no exato momento. E ele vai ter sempre que ser seguido de um verbo principal com ing. Mas esse verbo principal não é o gerúndio, porque o gerúndio em inglês ele não
é verbo, ele é uma forma verbal. Tem origem no verbo, mas a função dele é um substantivo. Verbo to be, ele pode ser um verbo de ligação. Como verbo de ligação, ele também é um verbo principal, porém a função dele liga. Como auxiliar, ele auxilia os verbos contínuos da forma negativa, interrogativa e afirmativa. Ele dá o presente, o passado e o futuro. I am studying English now, I was studying English yesterday, I will be studying English tomorrow. É assim que aprendemos gramática. É usar o conhecimento do que cada classe gramatical significa e aprender como brincar, modificá-la, transformá-la e colocar num contexto. Porque é no contexto de uma frase, no contexto de um parágrafo que você vai se comunicar. Seja na forma oral, seja na forma escrita, até mesmo na leitura, porque não deixa de ser uma comunicação. Obrigada pela oportunidade.